Olá, turma. Eu sou a professora Nádia Matos, de Educação de Creches. E no capítulo 3, eu gostaria de falar com vocês sobre a legislação para a educação infantil. Então, na verdade, as crianças, elas são cidadãs, elas têm direito a todos os benefícios destinados ao processo democrático, né, do nosso país. Só que essa legalidade, ela só alcançou, né, a nossa população infantil após muitos anos depois de tanto se ver a criança como um mini adulto ou, né, as experiências voltadas para os desvalidos. Então, os desvalidos eram aquelas crianças que eles colocavam na roda, ou seja, a mãe e o pai não quer. Então colocava na roda e dentro dessa e nessa roda que se chamava naquela época era um local que outras pessoas criavam, era como um depósito, né? E ainda além da roda tinha também a casa dos expostos. Então essas crianças, elas tinham abrigo, eles eram acolhidos, né? E eram as crianças desvalidas. Depois, com o passar do tempo, houve no Brasil o crescimento, então, industrial. A indústria veio fazer parte, né, da nossa sociedade e formou-se, então, uma nova sociedade, uma adesão, né, ao estado de miséria significativa que se tinha aqui. E a mulher, então, foi trabalhar nessas fábricas. Então, quando a mulher sai e vai trabalhar, acontece o quê? Né, com quem vai ficar as suas crianças? Acontece então que o operário, né, passa aí a criar o surgimento da creche, né, em função dessa mulher trabalhadora para atender essa mulher operária. E esses conflitos, né, a princípio, né, tanto dele ceder para as crianças, espaço para as crianças, para ajudar suas mães no trabalho, e como patrão, como beneficiário e tudo isso, acabou gerando então o quê? Um benefício social, né? E esse benefício social, ele teve que ser estendido e tem que ser estendido até os dias de hoje. Só que já se passaram muitas leis, muitas legislações para que essas crianças cidadãs pudessem ter o seu direito assegurado. Para que isso fosse possível, né, nós tivemos a Constituição recentemente não, né, em 1988 é a Constituição que está em vigor, e aí a coisa passou a ficar assim, como eu vou dizer para vocês, mais organizada, né, a partir de 1988. A LDB, né, 9.394 de 96, organizou também a questão, né, da educação nas creches, e inclusive existe uma formação profissional específica para a educação infantil e que traz esse trabalho da creche como uma prioridade, né? Então, a qualificação para o trabalho desenvolvido com a criança e o reconhecimento da educação infantil como parte da educação básica. Então, quem trouxe isso foi a LDB 9.394 de 96, que foi um avanço, foi um dos avanços da nossa LDB. Com o reconhecimento da criança de 0 a 5 anos, né, que ela necessita de uma formação integral, a educação familiar assume uma nova perspectiva, porque existe também a valorização dos trabalhos dos profissionais que trabalham na educação infantil. Diante disso, foram citados cinco fatores que que nós podemos citar como a formação específica para as crianças de 0 a 5 anos, né? O aspecto físico da criança, ele é cuidado, ele é trabalhado, ele é, como é que eu vou dizer para vocês? Muito olhado, ele é muito bem, né, o aspecto físico. Por quê? Porque a criança, ela não pode chegar na creche com arranhões, com beliscões, com marcas, né? E ela também não vai poder sair da creche
né, com o corpo marcado. Então esse aspecto físico dela aí, ele é visto de uma forma muito assim, integrada. Existe um professor destinado às aulas de educação física, né, para a educação infantil. Esse professor trabalha esse desenvolvimento dessa coordenação motora e tudo que essa criança precisa nessa idade. Existe o acompanhamento psicológico, aonde esses profissionais, eles recebem as crianças todos os dias, eles já conhecem, no caso, o perfil dessa criança, e eles atendem, eles percebem e eles conversam com a criança, com a família, e esse atendimento psicológico também é bem ativo. O acompanhamento intelectual, que é o desenvolvimento da aprendizagem por professores, o atendimento social e o atendimento educacional geral, né, que existe dentro da escola. Então a criança na creche hoje, ela é bem atendida. Na creche ela é bem amparada, né, não só para olhar, para ser cuidada, como se fosse uma babá. Não é isso. Não é dar comida, dar banho e pôr para dormir. Não é só isso. Existe todo um acompanhamento para uma estrutura educacional, física, psicológica, intelectual, conforme eu falei anteriormente. No que diz respeito ao ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, o direito da criança à cultura é direcionado para a infância e adolescência. Então, o seu fundamento é considerar crianças e adolescentes como sujeitos de dignidade e direitos e demais sujeitos da mesma faixa etária. O conteúdo do Estatuto, ele expressa nitidamente a superação, né, de uma concepção psicológica no desenvolvimento humano, né, e verifica-se que a criança possa ter fundamentais para o seu desenvolvimento. Então essa questão psicológica, ela é bem assistida. Ela é bem assistida dentro da creche, ela é bem assistida por seus professores, por todas as pessoas que fazem parte daquele ambiente, ok? Na Constituição de 1988, que é a que está em vigor, né, determina que a criança deve ser entendida como um sujeito de direitos. Então eu tenho falado isso desde que eu comecei, né? O sujeito de direitos. Então não é por ser uma criança que vá poder, que as pessoas possam fazer o que bem entender, não é isso. Ele já é um cidadão, ele tem os seus direitos, né? E eu vou ler até um trecho aqui. Nesse período, de acordo com Silva, constata-se o elevado número de profissionais da educação que são leigos, provocando um debate sobre a qualidade do atendimento ofertado nas creches, pré-escolas, além da necessidade da formação dos profissionais para o atendimento nessa faixa etária. Então, com essa Constituição que eu falei anteriormente, que é a que está em vigor, de 1988, veio esse debate justamente de quem é que estaria preparado para atender as crianças na creche. E aí, então, com a nova LDB, que a gente chama de nova, mas é de 1996, passou-se a ter uma organização muito maior com relação à educação infantil, que faz parte da nossa educação básica, e essa LDB originou, então, uma modalidade nesse trabalho, né, e passou a ser reconhecida como uma etapa da educação básica, que eu acabei de falar, e que o Brasil, né, precisa dar condições a essa criança de alcançar o seu desenvolvimento integral, com objetivo social, educativo e objetivo político de trazer para a sociedade mais um ser que tenha condições, né, de trabalhar, de debater, de ser um ser reflexivo, né, no seu futuro próximo, ok? Então, a educação infantil, ela faz parte da educação básica, e essa criança deve ser assistida com todos os seus direitos, ok? Então, até a próxima. Obrigada.